Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Cazé TV, que, segundo as notícias que saem, já conseguiu 2 bilhões de reais em patrocínios para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar que a Cazé TV vai ser o meio de transmissão que vai ter a totalidade da Copa do Mundo. Na TV aberta será dividido entre Globo e SBT. E assim, na TV fechada acho que tá tudo na mão do Sport TV, né? E assim, a Cazé TV tá conseguindo uma fortuna impressionante, né? Isso fora o dinheiro que eles vão ganhar via monetização via YouTube. E não é pouca coisa se a gente parar pra pensar, né? Porque assim, existe uma média de que você ganha $1 por 1.000 visualizações, mas aquele negócio é quanto mais visualizações você tiver, mais dinheiro você ganha pelo coeficiente da rede social, etc. E pessoas que vão assistir de fora, seja de Portugal e tudo isso, aumentam também o faturamento, porque aí os anunciantes são de euro, né? Tem os anunciantes do YouTube e tem os anunciantes que vão pagar ali para estar na Cazé TV. E, se não me engano, já foram fechados 11 patrocínios. E eu sempre falo aqui, né? Tipo, eu acho que esse vai ser o TCC da minha faculdade de jornalismo, que é a acessibilidade é um caminho para maiores recursos dentro das transmissões esportivas, entende? Até acho que é uma leitura que não é tão difícil de entender, visto que qual é o meio que traz mais dinheiro para as redes de TV quando a gente pensa de transmissão esportiva? TV aberta, né? É a Globo que ganha lá uma fortuna transmitindo Copa do Mundo, etc., né? Entre vários outros eventos esportivos. E para pensar, né? Tipo, a Cazé TV, transmitindo através de uma rede social, né? Ela vai conseguir o mesmo dinheiro que a Globo consegue pela TV aberta em termos de patrocínio. Ok, a Globo, por ter uma visibilidade maior, né, toda a limitação que se tem dentro de uma rede de TV, ela tem menos cotas de patrocínio e fechou o mesmo valor. Mas para pensar que transmissão para o YouTube agora está dando um dinheiro do tamanho de uma TV aberta, mais do que a TV fechada e mais do que o streaming. E isso é importante para nós brasileiros porque o Brasil estava, antes da Cazé TV, entrando para um caminho de cada vez menos acesso às coisas. Porque, assim, o Brasileirão já não era transmitido para TV fechada, era um pay-per-view. Você tinha certos jogos ali do Brasileirão que eram transmitidos no Sport TV. Entretanto, né, do seu estado, não passavam os jogos, tipo assim, eu sou de Minas, eu me lembro que o Sport TV, na hora que tinha um jogo em casa do Atlético ou do Cruzeiro, não passava no Sport TV, você tinha que assinar, tipo assim, ó, pra todos os estados menos Minas, né, aí na época que eu tinha Sky, mudava, né, uma sacanagem imensa, né, mas era o que eles faziam pra forçar você a assinar o Premier, não foi a ESPN Brasil que começou essa prática safada agora com a Premier League, mas eles tentaram fazer isso, e a questão é, quando eles começaram a ver que a pirataria estava aumentando, etc., eles tiveram até que reduzir o preço do Premiere, porque estava muito caro, né? E aí chegou a ESPN, né? ESPN que tinha um monte de direitos de transmissão, etc., fez um esforço, obviamente, para não perder a Premier League, mas assim, vai ter a Premier League, o jogo entre Chelsea e United não vai passar na TV fechada não, você quer assistir? Pague o plano mais caro do Disney Plus Premium, né? Que assim, tipo assim, antes tinha o Star Plus, e o Star Plus cabia no bolso, entende? Né? Não era um plano muito caro, se não me engano era R$21,99, acho que no máximo chegou a ser 27, né? E assim, era um plano legal, tipo, eu não vou negar que era bom, até porque as coisas da Disney que eu queria assistir, que basicamente era Fox, tipo Family Guy, Simpsons já tava lá, e evidentemente os campeonatos, não apenas o futebol e o tênis, então valia até a pena, mas aí o que acontece, eles mandaram tudo pro Disney Plus, aí você quer assinar a parte de coisa, você vai ter que comprar todo o catálogo da Disney e, obviamente, desembolsar mais que o dobro, né? E esse era o caminho que a transmissão esportiva estava seguindo e eles não iam seguir essas regras, né? Mesmo que eles sabem que isso incentiva a pirataria, mas fato é, o que acontece? O dinheiro que eles fazem forçando as pessoas a assinar isso vale a pena. Pra eles, tanto faz, né? Tipo, eles têm preocupação com a pirataria quando dói um pouquinho mais no bolso deles, mas fato é que a Cazé TV chegou e fez, né? Ela pegou direitos de transmissão, colocou no YouTube, assista. E foi com a Olimpíada, eles conseguiram coisas muito grandes, Copa do Mundo, Olimpíada, né? E assim, Copa do Mundo, um jogo só por dia, né? E chegaram, obviamente, até tiveram o direito de transmitir até a final. Foi fazer um teste e foi uma delícia, né? Porque os caras que passaram de 10 milhões de inscritos, assim, estalou os dedos 10 milhões de inscritos, né? E depois veio a Olimpíada, eles começaram a assinar também campeonatos, garantir alguns jogos também, até mesmo de Brasileirão, acho que num jogo lá, acho que do Atlético Paranaense, etc. Mas os caras fizeram isso e passaram de 20 milhões de inscritos
E hoje eles têm uma repercussão gigantesca. E aí o que acontece de um canal que antes era uma experiência, virou uma realidade. 22 milhões de inscritos, eles passaram a ter 4 vezes o número de inscritos que tinha o Globo Esporte. E agora a GeTV entrou no mercado, né? Tipo, eles também estão transmitindo. E assim, nas primeiras transmissões, olha que não é um volume tão grande como a Cazé TV, eles já ganharam uma quantidade impressionante de inscritos. Você já vê ali que já passaram, acho que já estão perto dos 9 milhões, isso já não passaram. Já tem transmissões conseguindo quase 2 milhões de visualizações. Isso transmitindo simultâneo com a TV aberta. Então, assim, acessibilidade. Você não teria 1 milhão de pessoas assistindo via streaming, tendo que pagar, até mesmo na TV fechada. E olha que a TV fechada, ela ainda tem as conveniências do quê? De você poder dividir plano com familiares, aí por quantidade de pontos, etc, né? Aí, ok, ainda tinha um mínimo, mas ainda você tem que pagar. Por que a Cazé TV consegue tanto sucesso? Porque ela tá no negócio ao seu alcance, entende? A TV fechada tem um aspecto que é interessante, que o streaming, a meu ver, muita gente não conta nisso, que é o quê? Não é dependente de internet, é sinal via satélite. Então você não precisa de internet, que a internet é um gasto extra. Para o streaming, obrigatoriamente você precisa de internet. E a questão é, o YouTube precisa de internet? Precisa, mas não é uma internet tão, como podemos dizer, potente para alimentar um streaming, mais. O YouTube não tem delay. Você já viu a transmissão ali da Seleção Brasileira lá na GeTV? Olha que maravilha, eu não levava spoiler do SofaScore. Toda vez que eu vou ver um jogo do Chelsea lá, tipo assim, no Disney Plus Premium, né, por sinal pirata, é claro, né, mas todo mundo reclama, tem um delay de quase 1 minuto, né. Então assim, o serviço é melhor, a acessibilidade é melhor. Eu não preciso pegar ali, não, vou assinar e tudo isso. Não, você vê, aperta uma tecla, quero ver o vídeo pronto, você não precisa ser inscrito, você não precisa pagar a plataforma. É só colocar e ver. E se eu quiser, eu coloco na TV, porque a TV hoje é smart, né? Eu aperto um botão, eu jogo o negócio na TV. Não é uma maravilha? Aí tem gente que acha que assim, o modelo de sucesso, não, você tem que pagar R$ 70 nisso aqui, nesse plano de streaming maravilhoso, você vai assinar para um monte de coisa que você nunca vai ver na vida, mas você vai assistir os seus jogos, né? A Cazé TV tá ganhando uma fortuna enorme e tá fazendo as outras empresas pensarem, olha, isso dá muito dinheiro, talvez o caminho é transmitir pelo YouTube, né? A ESPN, toda muquirana, já tá transmitindo jogo no YouTube. Óbvio que ainda os pequenos, eles são safados, eles não estão transmitindo o clássico, né? Eles podem até usar isso como desculpa, não deu certo, eu vou continuar transmitindo desse jeito, né? Mas quem sabe uma hora eles transmitam um clássico, aí vão ter mais audiência, colocar um United de Chelsea lá, seja Liverpool e City, entende? É aí que eu quero ver. Mas a questão é, eles estão colocando no YouTube, né? E dando muito certo. E as outras empresas que não são boba nem nada olham e falam, tá dando certo. Eles estão ganhando dinheiro com isso. E a partir do momento que ganha dinheiro, eles vão fazer também. A Globo, que é a maior emissora do Brasil, fez também. E aí o que acontece? Estão passando até a Copa do Brasil, estão passando várias coisas, porque no final dá dinheiro. No final é acessível, você aumenta o público, você aumenta o alcance, e aumentando o alcance, o que acontece? Mais pessoas vão pagar para ter publicidade ali. Não à toa, como eu disse, o dinheiro que a Cazé TV vai ganhar é de 2 bilhões de reais. Óbvio que eles têm que pagar um monte de coisa no meio das coisas, tudo isso, mas olha, é isso que acontece quando você tem uma visão macro e não uma visão muquirana. E eu acho assim, a Cazé TV foi a melhor coisa que aconteceu para as transmissões esportivas no Brasil, porque garante a nós que a gente tenha a acessibilidade que a gente não tinha antes, né? E reverte um caminho de que as transmissões vão ficar cada vez mais colocadas em meios cada vez mais inacessíveis, caros e ineficientes, como é o caso do streaming. O streaming não é o futuro da transmissão esportiva. A transmissão por satélite ainda é o melhor meio. Não à toa a gente vai ter a Globo transmitindo, etc. O SBT também. Esse é o melhor meio, o meio mais acessível, que independe de internet, etc. É sinal por satélite, é instantâneo, é efetivo, isso não morre tão cedo. Mas o YouTube é uma maneira alternativa e muito acessível, porque estamos em um país extremamente conectado por celular. Existe uma proporção de 130 aparelhos celulares por 100 habitantes no Brasil, né? Tipo, porque assim, obviamente, tem gente que até tem 2 aparelhos. Não quer dizer que tem 100% da população com celulares, mas celular virou uma coisa muito mais acessível, né? E a questão é, o YouTube é um aplicativo grátis, obviamente tem plano de assinatura para evitar anúncios, etc, mas você consegue ver jogos ali. Eu consegui, por exemplo, ver o jogo da Seleção Brasileira, não teve intervalo no meio do jogo, né? Quem sabe que não pode colocar ali, né? Eles configuram lá. Então, para mim uma notícia maravilhosa, assim, que a Cazé TV tenha conseguido retorno, né? E eu não sou contra lucro, gente. O lucro tem que acontecer, mas dá para ter lucro sem ser muito canalha, entende? Ficar
fala assim, você é obrigado a assinar TV fechada, mas ao mesmo tempo você vai ter que ser obrigado a assinar streaming, entende? Dá para ter lucro fazendo isso, oferecendo um produto mais acessível às pessoas, de fácil alcance, e é isso que está transformando a transmissão esportiva no Brasil cada vez mais acessível. Antes a Olimpíada era um negócio muito difícil de se ter, a Globo só ia privilegiar os esportes que têm mais visibilidade, quem era fã de tênis, esse tipo de coisa, se dava mal. Agora está ao alcance de todo mundo. Então é muito legal que a Cazé TV tenha dado certo e que agora cada vez mais transmissões vão migrar para o YouTube em um lugar que é muito acessível e que obviamente vai aumentar, obviamente, a quantidade de público consumindo esporte dentro do Brasil, seja o futebol e seja, obviamente, outros esportes que podem crescer muito caso tenham o devido alcance. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.